Amada igreja noiva do Cordeiro, escute, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e mais sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto, enchia todo o templo, e que acima haviam anjos serafins, e cada anjo consigo, como ato de reverência ao Deus Altíssimo, carregavam 6 asas, onde que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. E de maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra e toda a congregação Aerolândia 1 está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Meus queridos, amados irmãos e irmãs, antes de nós fazermos uso da porção da palavra do bom mestre, por favor, me permitam falar do meu contentamento, da minha alegria de retornar a esta casa. Quero bem dizer a Deus pela vida do muito digno anjo desta casa, amigo, pastor Elionais Santos. Que Deus continue lhe agraciando, meu pastor, toda a sua família. Cumprimentando ao pastor, cumprimento a todos os obreiros da minha retaguarda. Também cumprimento as senhoras, a todos os músicos, a todos os que se fazem presentes, àqueles que nos visitam na noite de hoje. E também quero parabenizar a juventude pelo 57º ano, dando prejuízo ao inferno e povoando o céu. Que Deus vos sustente com a poderosa e potente mão dele. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo nos escreve Dr. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32. Por favor, quem encontrou comigo, diga: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vos repito mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por gentileza, por bondade, procure uma pessoa mais bonita nesta noite. Se não tiver, olhe pela fé mesmo assim. Diga para esta vida: lembrai-vos. Não, mas fale com vontade. Diga: lembrai-vos da mulher de Ló. Podeis olhar para cá por bondade, igreja. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, redobre a vossa atenção. É bem verdade que a festa começou desde ontem. E Deus tem feito maravilhas e prodígios. E Deus continuará fazendo, porque é este local, é este ambiente que Ele escolheu para manifestar o seu poder, a sua glória, de uma forma única e verdadeira. Mas eu preciso muito da vossa atenção. É de fato que eu não tenho a tamanha elegância do anjo desta casa, pastor Elionais Santos, mas eu preciso da vossa atenção. Todos nós somos sabedores de que quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este, o nosso Deus requer de nós reverência. É de fato, se um certo pregador chamado Salomão estivesse nesta noite ministrando no meu lugar, queridos jovens, ele estaria nos repreendendo, conforme ele escreve em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. É bem verdade que todos nós deixamos nossos lares, nossos afazeres, para participarmos de um culto tão especial como este, onde Deus manifesta poder e glória por meio de tudo que aqui é feito para o louvor do seu santo e bendito e poderoso nome. Mas há muitos irmãos e muitas irmãs que dentre nós retornam, regressam para os seus lares, vazios, reclamando do trabalho, reclamando da festividade, e muitas das vezes querem reclamar de quem cantou, de quem dirigiu, de quem pregou. Mas o problema não é quem está aqui em cima, o problema é o próprio adorador ou adoradora que ainda não chegou para adorar. É bem verdade que há muitos irmãos e muitas irmãs que
dentre nós que até agora não abriu a sua boca para dar um glória a Deus, aleluia. Quem sabe chegou aqui de jangada, está com a cara tão azeda, com a cara amarrada, ou quem sabe chupou o limão mais azedo e até agora não abriu um sorriso sequer. Eu me lembro quando Deus expressa a sua soberania ao salmista em Salmos de número 81, no verso de número 10, quando Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca que Deus te encherá. A igreja de Jesus não abre a boca porque o pastor pede, a igreja de Jesus não abre a boca porque o cantor manda, a igreja de Jesus não abre a boca porque o pregador pede, a igreja de Jesus abre a boca porque sabe o Deus que adora, o Deus que serve. Porque nós estamos aqui não para passar um tempo, nós não estamos aqui para dizer ao pastor Leonai, ou para dizer ao líder da juventude que cheguei para participar mais de uma festividade, não. Nós estamos aqui para sermos cada vez mais cheios da palavra de Deus, porque verdadeiramente o que aviva os jovens, o que edifica a igreja é a palavra de Deus. É isso que Abacuque expressa no capítulo de número 3, no versículo de número 2, quando ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temia, viva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Palavra que é esta que todavia que nós pregamos é uma palavra viva, conforme dizem cartas aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, quando o autor diz que toda a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Eu estou sentindo a graça de Deus de pregar para alguém nesta noite. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 9, Paulo vai dizer: Timóteo, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Mas também Paulo expressa o seu conhecimento com a revelação do Espírito Santo de Deus, agora na sua segunda carta a Timóteo, porém no capítulo de número 3, no versículo 16, quando Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Palavra que é esta que traz a verdadeira santificação. Haja vista que Jesus, falando em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E creio que nesta noite esta palavra, ela vai de encontro ao coração de vidas que aqui chegaram, porque esta palavra que arranca medo, esta palavra que arranca ansiedade, é isso que Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu sei que nós estamos em família, isso não se torna chato. Se possível for, levante as duas mãos para cima, por gentileza. Coloque a sua mão no ombro de um crente mais cheiroso. Se não tiver, coloque no ombro do pastor Leonai. Balance o ombro deste crente com carinho, dizendo: a palavra de Deus, a palavra de Deus vai continuar mantendo tu de pé. A palavra de Deus vai te dar vigor. A palavra de Deus vai te trazer regeneração. A palavra de Deus vai te trazer vida em abundância. Te prepara, porque tu não voltarás para casa como aqui tem chegado. Olha para cá, meus queridos amados irmãos e irmãs, do versículo de número 32, que está inserido no capítulo de número 17, que é o qual escreve o médico amado Dr. Lucas. Esta palavra não sai da boca de qualquer pessoa, esta palavra sai da boca do meu e do teu Jesus. Jesus vai dizer não para qualquer pessoa, queridos jovens. Jesus não vai anunciar isso para aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam desgarrados. Jesus vai falar para aqueles que estavam aos seus pés, justamente para o colegiado apostólico. Jesus olha para Pedro, para João, Bartolomeu, Tadeu. Jesus olha para os demais outros discípulos e começa a dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus aqui, ele está mandando uma advertência. Jesus está pedindo para que os discípulos, colegiado apostólico, tomassem cuidado com a vida deles. E é nesta noite que eu quero vos pregar algumas lembranças desta mulher de Ló. Mas antes daqui nós extrairmos com a ajuda do amabilíssimo Espírito Santo, é necessário vos dizer que o meu e o teu Jesus, quando estiver nesta terra, o seu ministério foi um ministério de amar, de acolher e de servir. O ministério de Jesus se pauta em Marcos capítulo de número 10, no versículo de número 45, quando nos diz que, sendo ele filho de Deus, ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que todavia Jesus estava em Samaria pregando. Quando não estava em Samaria, ele estava em Jerusalém. Quando não estava em Jerusalém, ele estava pelos desertos da Judéia. Quando não estava pelos desertos da Judéia, ele estava em Cafarnaum. Quando não estava em Cafarnaum, ele estava sobre o monte orando, pedindo mais a graça do Pai para que pudesse propagar o seu reino. Aqueles que eram cegos agora estão enxergando, aqueles que eram paralíticos agora estão de pé, aqueles que tinham fome comiam pela multiplicação dos 5 pães, aqueles que estavam ali sedentos da presença do Mestre estavam cada vez mais saciando a sua vontade. Mas Jesus
Cristo não veio somente para manifestar os milagres, maravilhas e prodígios. Jesus Cristo veio também para anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo veio para despertar aquele povo. Jesus veio para dizer: eu não estou aqui somente para dar visão a quem não tem. Eu não estou aqui somente para colocar de pé quem não pode. Eu vim aqui para vos dizer que existe um reino vindouro, e este reino logo se manifestará. Mas antes de Jesus Cristo falar isso, servos e servas do Senhor, ele vai trazer aqui alguns despertamentos. No início do capítulo de número 17, pastor Leonardo e queridos obreiros, jovens da casa do Senhor, Jesus Cristo começa a falar acerca dos escândalos, meus queridos irmãos e irmãs. Jesus começa a dizer: é impossível que não se manifeste os escândalos, mas ai daquele ou ai daquela por qual vieram os escândalos, e fazer um destes pequenos tropeçar. Para este ou para esta seria melhor tomar uma pedra de moinho, amarrar em seu pescoço e lançar-se no mar. Depois que Jesus Cristo traz esse despertamento acerca dos escândalos aos seus discípulos, Jesus Cristo agora vai falar acerca do perdão. Jesus começa a dizer: se o teu irmão pecar contra ti, e se tu o repreender naquele dia, e se naquele mesmo dia ele ao qual se arrepender, perdoa-lhe. Mas também se este teu irmão pecar contra ti 7 vezes, e por 7 vezes tu o repreender, e por 7 vezes ele se arrepender, perdoa-lhe também. Jesus Cristo, depois que começa a trazer estas duas advertências acerca dos escândalos, acerca também do perdão, Jesus agora vai falar acerca da fé. Jesus olha para os discípulos olham para o mestre, queridos obreiros, e diz: mestre, Senhor, nos acrescenta a fé. E Jesus diz: se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostardas, e dissertes a esta moreira: levanta-te daqui e planta-te no mar, assim será feito mediante a vossa fé. Depois que Jesus Cristo traz estas 3 advertências, queridos jovens, ele se levanta, ele vai agora a Jerusalém, e ele, caminhando com os discípulos, ele vai passar dentro de 2 cidades: a cidade da Galileia, a cidade de Samaria. E Jesus Cristo entra em uma aldeia, e quando Jesus Cristo entra em uma determinada aldeia, a Bíblia vai dizer que 10 homens rejeitados, 10 homens que a sociedade não podia abraçar, 10 homens que se aproximassem, queridos músicos, teriam que ser apedrejados, que a lei judaica diz: se é leproso, apedreja até a morte. E eles gritam de longe dizendo: Jesus, tende misericórdia. E Jesus vai mandar somente uma palavra, e Jesus vai dizer da seguinte maneira: ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Porque quando Jesus quer curar, ou ele toca ou ele não toca, o que importa é o que sai da boca do mestre. Eu vou liberar esta palavra profética que Deus está mandando nesta noite. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra pode ser tão pequena, mas o tamanho da glória que Deus manifestará na tua vida será em abundância, será em graça contínua, que demônio algum poderá impedir. A Bíblia nos diz, meus queridos amados irmãos e irmãs, olhe para cá, tenha paciência, porque eu estou só na introdução. Os 10 leprosos se levantam e eles vão se apresentar ao sacerdote, e quem sabe um olha para o outro e pergunta: cadê a lepra que estava em tua testa? Cadê a lepra que estava em teu tórax? Cadê a lepra que estava em tuas costas? Não está mais, porque quem falou não foi qualquer pessoa. Quem falou foi o meu e o teu Jesus, aquele que tem poder sobre os céus e a terra, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre a enfermidade, aquele que faz que o homem não pode fazer, aquilo que torna o que é impossível como possível para a vida daqueles que ainda não crê na manifestação do seu poder, da sua glória. Agora, servos e servas do Senhor, todos nós sabemos que aqueles 10 leprosos foram curados, e somente um retornou, regressou para agradecer, e este era samaritano. Agora, meus queridos amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele vai se aproximando em um outro local, e ele agora vai ser interrogado pelos fariseus. Ele vai ser interrogado agora sobre o reino de Deus, e Jesus vai responder da seguinte maneira: que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, e nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, era o próprio Jesus, era aquele que diz João no capítulo de número 1, no versículo de número 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, e o verbo habitou no meio de nós. É isso que Jesus está dizendo, queridos jovens. O reino já estava entre eles, mas Jesus Cristo aqui começa a trazer outras advertências. Jesus começa a trazer outras verdades, outros despertamentos para todos os discípulos. Jesus vai falando acerca que desejarão ver aquele grande dia, que eles irão te pedir, e se levantarão falsos profetas, se levantarão pessoas dizendo ele aqui ou ele ali, mas não ides, porque se levantarão estas pessoas para enganar até os escolhidos, porque nestes últimos dias o amor de muitos se esfriará. E Jesus começa a falar acerca do reino de Deus, que será semelhantemente no tempo de Noé.
Noé. Todos nós sabemos que no tempo de Noé foi aquele único que Deus achou em justiça, aquele que Deus revelou que fizesse a verdadeira, há um meio de socorro para a sua vida e para a sua família. Todos nós sabemos que somente Noé, fazendo aquela grande arca, enquanto ele trabalhava, enquanto ele fazia aquela espécie de livramento para ele e a sua família, ele pregava, porque ele era conhecido como o pregador da justiça. E muitos não davam crédito, muitos não acreditavam, muitos zombavam de Noé, muitos não acreditavam na mensagem que ao qual Deus o revelava. Servos e servas do Senhor, Jesus continua dizendo: será neste tempo de Noé semelhantemente, que muitos se davam em casamento, se separavam, muitos compravam, muitos davam, assim muitos se prostituíam, e eles não acreditavam. É aqui que neste momento Jesus começa a dizer aos discípulos: vocês precisam estarem despertos, vocês precisam estar acordados, porque a volta da vinda do reino de Deus se manifestará. O que você quer dizer com isto, Henrique Lima? Nós vivemos em uma geração, queridos jovens, que há muitos que não acreditam mais que Jesus vai voltar, queridos ouvintes do Evangelho. Se você pregar para alguém, pode falar qualquer coisa, mas se você falar da vida de Jesus, tem muitos que zombam, tem muitos que dizem: não, neste negócio não acredito, porque é desde o tempo da minha vozinha, quando tinha 2 dentes, o atacante e o zagueiro. Isso é conversa mole. E se você for perguntar, pastor Leonai, tem muitos anos de crente, ele até participa da EBD, toma Santa Ceia e dá glória a Deus, aleluia. Mas se você falar aquele dos músicos que Jesus vai voltar, não acredita. E Deus me traz nesta noite para dizer para esta geração que aquele que foi, ele vai voltar. Me diga na palavra, olha para cá, regale os olhos que eu vou dizer. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do versículo 51, Paulo diz: eis vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Me diga que Jesus vai voltar, Henrique Lima, te digo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 4, a partir do versículo 16, queridos jovens, Paulo começa a dizer: porque o mesmo Cristo que subiu, ele descerá com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para as nuvens, e lá encontraremos a tábua, ou passado, não, lá encontraremos a face, a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Me diga que Jesus voltar, eu digo. João na ilha de Patmos, João recebe a revelação, não do Instagram, não do Facebook, não do WhatsApp, mas dos céus. Deus diz, escreve João, capítulo de número 3, versículo de número 11: eis que ele vem sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém não tome a tua coroa. Desperta nesta noite, ó tu que dormes. Me diga que Jesus vai voltar, digo. Mateus de capítulo de número 25, aliás, a Bíblia vai dizer no versículo de número 6: porque perto da meia-noite ouviu-se um grito: aí veio o noivo. Segura a mão de alguém nesta noite, por favor. Aperte a mão de alguém nesta noite, por favor. Fala para alguém: esteja preparado, porque em breve o noivo vai voltar. Desperta, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus disse aos discípulos: vocês precisam saber que a vinda do reino é verdadeira. Assim como existe um céu, existe um inferno. Assim como existe um céu para os salvos, existe um inferno para os condenados. E Jesus, olhando para os discípulos, olhe para cá, por favor, ele vai liberar este versículo. Ele vai dizer: pastor Leonai, lembrai-vos
jovens. Jesus não vai dizer, queridos obreiros, lembrai-vos de Elias, lembrai-vos de Eliseu, lembrai-vos de Isaías, lembrai-vos de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, de Oséias, de Amós, de Obadias, de Jonas, de Miqueias, de Naum, de Sofonias. Não lembrai-vos desses profetas. Não lembrai-vos de Ruth, não lembrai-vos de Sara, não lembrai-vos de Rebeca, porque é fácil lembrar de quem andou nos caminhos do Senhor. Mas Jesus está dizendo, lembrai-vos de alguém que teve todos os privilégios para ser salva. Lembrai-vos de alguém que teve todo o meio da graça. Lembrai-vos de alguém que teve todo o meio para não se perder, mas se perdeu. É isso aqui, queridos jovens, que eu quero pregar nesta noite. Quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. E a primeira lembrança da mulher de Ló, meu pastor Elionai, queridos obreiros, que eu trago nesta noite, jovens, ou seja, o privilégio que ela teve de servir a Deus, minhas irmãs. Me diga por quê, Henrique Lima? Olha para cá, não pisque os olhos, porque eu vou dizer bem direitinho. A Bíblia diz que um certo homem chamado Tera vivia em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Tera tivera 3 filhos. O primeiro se chamava Abrão, e Deus mudou para Abraão. O segundo se chamava Naor. O terceiro se chamava Arão. Arão tivera um filho que se chamava Ló. A Bíblia diz que o seu pai morre. A Bíblia diz que então Tera se levanta, pega os seus comedores de rapadura. Abrão então pega a sua digníssima esposa, chamada Sarai. Depois é mudada para Sara. Agora também leva consigo o seu sobrinho Ló. A Bíblia não diz, mas dizem alguns estudiosos que Ló já estava casado. Ele tinha uma esposa, mas essa esposa não é identificada pelo seu nome. Mas o que você quer dizer aqui, eu vou dizer bem direitinho. A Bíblia vai dizer que então Tera vai para uma determinada localidade chamada Arã. O seu pai morre. Aí Deus fala com Abrão. Deus diz assim, Gênesis capítulo de número 12: Abrão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para as terras que eu te mostrarei. Eu te abençoarei e também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meus queridos amados irmãos e irmãs jovens, olhem para cá, por favor. Quando Deus fala para Abraão, essa notícia chega para Ló. Quando esta notícia chega para Ló, chega para a mulher de Ló também. Está entendendo o mistério? Tudo que era revelado para Abraão não era ocultado diante dos olhos da mulher de Ló. O que você quer dizer? Eu vou lhe dizer. Esta mulher teve privilégios para servir a Deus. Fala mais. Falo. A Bíblia vai nos dizer que Abraão, saindo da localidade, indo para onde Deus tinha mandado, ele entra em 2 localidades chamadas Ai e Betel. Pastor Elionai, ele levanta um altar. E quem levanta altar, ai, eu vou falar, não levanta para aparecer, jovens. Quem levanta altar, não levanta para dizer eu prego mais. Quem levanta altar, não levanta para dizer eu canto mais. Quem levanta altar, não levanta para dizer eu sou o cara. Quem levanta altar, não levanta para dizer que é bam bam bam. Quem levanta altar, não levanta para dizer que toca mais na banda. Quem levanta altar, levanta para adorar ao Deus único. Olhe para alguém e diga assim: ele levantou um altar. Fale com vontade, daqui a pouco o pastor Leonai paga jantar. Ele levantou um altar. Quando Abraão levanta o altar, queridos obreiros, ele levanta o altar para adorar, pastor Leonai. E quem é que Abraão leva? Ló. E quem é que Ló leva? A sua digníssima esposa. Outro privilégio, queridos jovens, que aquela mulher teve, todavia, de adorar a Deus. Me fale mais de algum privilégio, Henrique Lima. Falo, porque está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando Ló desceu para Sodoma, para sua residência, porque lá ele fez residência, a Bíblia vai dizer que vai acontecer uma grande guerra, e Ló, juntamente com a sua família, vai ser transportada para uma outra localidade, como presos. E quem foi este que é o qual os levaram? Foi um certo rei chamado Quedorlaomé. Então foge um mancebo jovem e vai até a tenda de Abraão e diz: meu senhor, Quedorlaomé invadiu Sodoma, levou todos os moradores como cativo. Aí Abraão se levanta inflamado, cheio de Deus. A Bíblia diz, pastor Elionai, que Abraão vai levantar consigo 318 jovens. Quantos jovens? Vai ficar melhor. Quantos jovens?
Estes 318 jovens não foram encontrados na orla da beira-mar. Estes 318 jovens não foram encontrados no shopping Guatemi. Estes 318 jovens não foram encontrados na boca de fumo. Estes 318 jovens não foram encontrados na boate. Estes 318 jovens era de dentro da casa de Abraão, aqueles que serviam ao mesmo Deus que Abraão servia. O que você quer dizer com isto? Eu libero uma palavra para os jovens desta noite. Desta geração Deus está levantando pregadores. Desta geração Deus está levantando cantores. Desta geração Deus está levantando adoradores. E se crê, pega, toma posse para a glória dele. Os 318 jovens vão batalhar. Olha para cá, por favor. A Bíblia diz que Deus dá livramento. Abraão traz consigo a sua casa, Ló, a sua esposa e as suas filhas. Mais um privilégio que a mulher de Ló pôde ver, que verdadeiramente Deus operava. Me deram outro exemplo. Digo, um certo sumo sacerdote sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque vai à tenda de Abraão, levando pão e vinho para sacrificar ao Deus vivo. Aí Melquisedeque chama Abraão, Abraão chama Ló. E quem é que Ló chama? A sua esposa, para adorar a Deus. Me diga mais um privilégio. Digo, meus queridos amados irmãos e irmãs, tudo que acontecia em detrimento, em adoração de servir a Deus, estava patente aos olhos da mulher de Ló. Mas a mulher de Ló, queridos jovens, só ia porque o seu esposo convidava. A mulher de Ló, queridos obreiros, pasmem por favor. Eu acredito, pastor Leonai, que quando ela recebia o convite, ela fazia biquinho em cara feia. Eu acredito que ela só ia para agradar o seu esposo. Eu acredito que ela só ia para agradar Abraão. Eu vou entregar que Deus está mandando. Jovens desta igreja não podem vir empurrado porque papai pede. Obreiros não podem vir porque pastor Leonai mandou mensagem para vir. Você não vem porque o homem pediu. Você vem porque Deus tem algo contigo nesta terra. A mulher de Ló, queridos jovens, senhores e senhoras, teve todos os privilégios, mas era uma mulher que dormia, o sono da negligência. O seu coração não adorava o mesmo Deus que o coração do seu marido. Ló, que era um homem piedoso, justo, adorava. Esta mulher, queridas irmãs, era para ser a líder do círculo de oração. Esta mulher teve tantos privilégios, pastor Leonai, que nenhuma outra mulher dentre ela teve. E nesta noite, queridos jovens, eu prego para vocês e vos digo: vocês são privilegiados. Quantos jovens não estão se prostituindo por aí? Quantos jovens não estão aí fumando cigarro? Quantos jovens não estão na balada? Mas vocês escolheram o melhor lugar, vocês escolheram a melhor parte. Mas papai manda dizer: ele vai usar vocês para estes jovens também, para que a Aerolândia 1 seja povoada para os que estão morrendo lá fora. A mulher de Ló era uma mulher rotulada. A mulher de Ló era uma mulher de aparência. Olha para cá, por favor. Quando a mulher de Ló estava participando dos cultos, ela só adorava porque, quem sabe, alguém dava um empurrãozinho. A mulher de Ló só estava cultuando porque era forçada. Não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. Há uma geração que não canta como cantava. Há uma geração que não busca mais a Deus como buscava. Há uma geração de crente que pensa que cantar aqui vem Espírito Santo, e quando chega em casa, o pagode, o forró, o axé não sai da boca. Pastor Leonai não vê, mas o pastor dos pastores vê tudo. Ele sabe o que sai da tua boca e ele sabe o que está administrado no teu coração. E se desta noite você está neste sono da negligência igual a mulher de Ló, é hoje que o Espírito Santo te pega. É hoje que ele vai sacudir a poeira e vai dizer: eu tenho obras na tua vida, mas é preciso conserto.
para cá. Prega comigo. Os privilégios que ela teve de servir a Deus. Mas há uma segunda lembrança, por favor, olhe para cá. A segunda lembrança, servos e servas do Senhor, foi o pecado que a mulher de Ló cometeu. Aqui é mole falar isso para vocês, porque vocês são sabedores melhor do que eu, queridos jovens. Todos nós sabemos que Abraão estava em sua tenda. Abraão queria ter um comedorzinho de rapadura, tinha 99 anos de idade. Igual o pai que não quer ter um filho. Porque os filhos de hoje é assim, não pede mais R$1, pede R$10. Se o papai disser não tem, ele diz, papai faz pix, também eu aceito. E Abraão queria ter. E Abraão estava nesse propósito que é este, aquele que diz Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clamas a Deus porque Ele te responderá coisas grandes, ocultas e firmes que não sabe. Abraão estava ainda clamando. E Deus manda 3 anjos. Quantos anjos? 3. Os 3 anjos vão até a casa de Abraão. Abraão se prostra. Abraão corre e diz, prepara 3 bolos. Faz do melhor bolo que você pode fazer, Sara. Dá cada bolo para cada anjo. E os anjos começam a dizer, Abraão, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua? Olha para a pessoa mais feliz e diz, Deus também ouviu a tua oração. Quando Abraão escuta aquilo, queridos músicos, a Bíblia, olha para cá, por favor. Quando Abraão escuta aquilo, Sara coloca a cabeça para fora, jovens, porque Sara não acreditava, porque o anjo falou assim, olha Abraão, tu vai ter um filho, Sara conceberá. Sara, ela diz, não, eu já sou uma mulher velha, olha o meu marido caindo pedaço, não dá jeito para nada. Mas aquilo ali era a mensagem de Deus, não era a mensagem da terra. Quando é mensagem dos céus, queridos jovens, acontece. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos amados irmãos e irmãs, que ali então ficará um anjo ao lado de Abraão, e os 2 anjos descerão a Sodoma e Gomorra para entregar a mensagem de juízo. Deixa eu colocar um parêntese aqui, porque eu vou falar que Deus está mandando. Tem uma geração de profetas meninos, pastor Leonai, que gosta de brincar, dizer assim, ó, olha o anjo com a taça da vitória. Anjo não é garçom. Tem uma geração de meninos que gosta de dizer, olha o anjo com a chave da casa. Anjo não é pedreiro para levantar casa. Tem uma geração de menino que brinca dizendo, olha o anjo com a chave do carro. Anjo não é motorista de Uber. Anjo, quando vem nesta terra, é para entregar o juízo divino que Deus manda. E eu nunca vi alguém ficar de pé quando vê um anjo. E tem muitos meninos brincando dizendo, olha o anjo ali, vá se converter. A Bíblia nos diz que então o anjo fica ao lado de Abraão, e 2 anjos descem a Sodoma e Gomorra para entregar a mensagem de juízo. E nós sabemos, jovens, qual era a mensagem. A mensagem é porque Sodoma e Gomorra estava subindo com cheiro desagradável às narinas do Senhor. Lá vai, porque Deus não fez Adão para viver com Adão, Deus não fez Eva para viver com Eva. Se você pegar lá na Arca de Noé, Deus disse, é macho e fêmea, é fêmea e macho, não é macho com macho e nem fêmea com fêmea. Aí então os anjos descem para entregar a mensagem. Quando os anjos descem para entregar a mensagem, vai direto à casa de quem? A casa de Ló. Aí os anjos dizem assim, Ló, te prepara, aguarda a tua vida, porque Deus vai destruir. Deus não vai mandar bomba atômica, mas vai chover dos céus enxofre, fogo, e Deus vai devastar do mapa geográfico de Israel estas 2 localidades. Mas tem um negócio, saindo daqui ninguém pode olhar para trás. Eu vou repetir, os anjos disseram, ninguém pode olhar para trás. O que você quer dizer com isto, Henrique Lima? Vou lhe dizer, o dia vai se amanhecendo do pastor Leonai. Aí o anjo chega para dar uma forcinha, pega Ló pela mão, pega as filhas, pega a esposa, e vão saindo, queridos jovens. Agora vai acontecer o que não era para acontecer, que eu prego nesta noite, a segunda lembrança da mulher de Ló, o pecado que ela cometeu. Ló vai caminhando, as filhas vão caminhando, e a receita era, o mandamento era, ninguém pode olhar para, vai ficar melhor, ninguém podia olhar para. Eles vão caminhando, toda a família vai andando, mas de repente alguém olha para trás. Quem olha para trás? Quem olha para trás é aquela que vivia em rótulo. Quem olha para trás era aquela que era cortinada, aquela que vivia de aparência, porque verdadeiramente quem morreu para o mundo e vive agora para Deus, não tem saudade do Egito, não tem saudade da Babilônia, não tem saudade de Gomorra, não tem saudade de nada, porque quem morre para o mundo e nasce
verdadeiramente para Deus, o seu olhar avante para a cruz do Calvário, de lá provém a tua salvação. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. Jovens senhores e senhoras, quantos não estão olhando para trás? Quantos não estão desistindo da sua chamada? Quantos não estão abrindo a mão da sua salvação? O diabo 24 horas chega no ouvido e diz assim: pastor Leonardo, queridos obreiros, é só uma olhadinha, só dá uma olhadinha. Eu vou falar porque papai está mandando. É esta mesma olhadinha que pode nos levar para o inferno. É esta mesma olhadinha que pode nos fazer perder a salvação. Me diga por quê, vou lhe dizer. Uma pequena trincadura, uma rachadura em um projeto, em uma casa, pode derribar toda a casa. Em uma simples tosse, amanhã pode se transformar em uma tuberculose. Então tudo aquilo que você pensa que é pequeno, não serve, é pequeno, mas é pecado. E para pecado não tem grau de tamanho. Tudo que é pecado e acabou. Se Jesus disse, não olha para trás, não é para olhar, porque Jesus advertiu os discípulos dizendo: aquele que põe a mão no arado e se olhar para trás, não é digno do meu reino. Segura a mão de alguém, por favor. Aperte a mão deste crente mais feliz nesta noite. Dê uma olhada para a direita e disse assim, diga assim, pode estar difícil, pode estar estreito, podemos estar sem saída, mas a gente não vai olhar para trás. A gente vai continuar a caminhada, jovens. A gente vai olhar para frente, igreja Erolandiaú. Eu prego para uma geração que queria desistir. Eu prego para uma geração que queria abandonar a chamada. Eu prego para uma geração que estava moribunda, caída. Eu prego para uma geração, meu pastor Leonardo, que o diabo tem dito: não se levanta mais. Satanás, Deus está levantando aqui, porque a sua boa obra começou nesta casa. Está queimando uma palavra, eu vou profetizar. Levanta as duas mãos, quem crê, por favor. Levante, levante. E quando eu disser já, me permita você dar um abraço em alguém e dizer: não olhe para trás. Levante as duas mãos, porque eu vou profetizar. Lá vai. Romanos de capítulo 8, versículos 38 e 39, diz o Senhor: estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se isso é verdade, libera um abraço santo em alguém. Diga: não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha para trás. Não olha, jovens, porque tem uma coroa posta para cada um de vós. E o diabo diz: é só uma olhadinha, não olha. O Espírito Santo está falando aqui no meu ouvido: é noite de quebrar esse retrovisor. Alá na mandoroboco. Ai, eu vou falar. Não tem como ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Não tem como titubear em dois pensamentos. A noite é santo, de manhã é só a carnalidade. Ou é ou não é. Porque de uma fonte não se jorra dois tipos de água: ou é água doce ou é água amargosa. E Jesus aqui, ele conhece, está visitando o coração. Ele está dizendo aqui: estou derramando colírios santos. Quem ainda olhava para o Egito, te prepara, tua cabeça vai virar e vai olhar para frente. Quem tinha saudade de algumas iguarias lá da Babilônia, te prepara. É hoje que Jesus traz esta palavra de despertamento e te diz: não olha para trás. Não perca a sua chamada, jovens, por um simples e mero prazer. Não perca o ministério que
cada um de vós pelas mentiras do maligno. Você não pode estar contemplando nada hoje, olhando somente para frente, mas te prepara que neste deserto Deus brotará um oásis de águas vivas para saciar as tuas necessidades. Estou terminando, meu pastor Leonardo. A primeira verdade, a primeira lembrança da mulher de Ló foram os privilégios que ela teve de servir a Deus. Não reclame quando disserem, vamos para o culto, mais um culto. Não reclame quando disserem, vamos evangelizar, mais um evangelismo. Não reclame quando o pastor convidar ou o líder de jovem te chamar para algum trabalho, porque muitos queriam, mas estão impedidos de participar. Precisamos estar ciente da chamada. Ela deve arder em nossos corações. E qual é a última lembrança da mulher de Ló e Rick Lima que você nos anuncia nesta noite? Eu não, uma palavra. A primeira lembrança foram os privilégios que ela teve. A segunda lembrança, queridos jovens, foi o pecado que ela cometeu olhando para. E a terceira e última lembrança para a gente encerrar aqui e dar mais glórias a Deus, foi a forma em que Deus castigou a mulher de Ló. Aqui é a parte mais triste, queridos obreiros, meu pastor Leonardo. Se eu pudesse eu nem pregava, mas eu preciso falar. Quando ela olha para trás, há um peso que ela foi transformada, todos nós sabemos, em uma estátua de... O que me chama a atenção não é porque foi sal, podia ser açúcar, queridos jovens. O que me chama a atenção é que ela foi transformada em uma... Vai ficar melhor. Ela foi transformada em uma... É isso que o diabo está querendo fazer com a igreja de Jesus. Ele quer pegar os jovens e transformar em meras estátuas. Querem pregar os senhores, pegar nós e transformar nós em estátuas. Porque estátua não glorifica. Estátua não produz trabalho para o reino de Jesus. Estátua só esquenta banco. Estátua só sabe reclamar do trabalho. Estátua só vem ao culto e só dá alguma palavra ao pastor quando der vontade nele ou nela. Estátua só fica parado. É isso que o diabo quer fazer com esta geração, mas não vai fazer não. Levanta o dedão assim, por favor. Olhe para duas pessoas, não vai fazer não. Porque Deus não nos chamou. Deus não nos vocacionou para ser estátua. Deus nos vocacionou para ser cheios do seu Espírito Santo. Deus nos vocacionou, queridos jovens, para ficarmos em Jerusalém, até que do alto a promessa se cumpra. Como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quem é estátua não recebe poder. Quem é estátua não é cheio do Espírito Santo. Quem é estátua não testemunha a glória de Deus. Quem é estátua não recebe a promessa que saiu da boca de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que nos últimos dias, diz Deus, derramará do seu Espírito sobre todos os jovens, e todos profetizarão. Os velhos sonharão sonhos. Assim também diz o Senhor, sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. E se nesta noite eu não prego para estátuas, abre a tua boca e glorifica a Deus. Olha pra cá. Quem é estátua não gosta mais de culto doméstico dentro de casa. Quem é estátua só gosta do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Quem é estátua não gosta de fazer o que diz o salmista, Salmo 1, verso de número 2, que o prazer do justo está na sua lei medita de dia e de noite. Mas nesta noite aqui nós não temos estátuas.
nós temos adoradores e adoradoras do Rei Jesus. Mas é isso que o pecado faz. Traz a morte espiritual. É por isso que Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Aí Deus usa a boca do profeta Isaías, filho de Amós, no capítulo de número 60, versículo de número 1. Quando Deus diz: profetiza, Isaías, o quê? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que luz é esta? É aquela no capítulo de número 9 que Isaías fala, porém no versículo de número 2: porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Que luz é esta? É aquela que João Batista, quando João escreve no capítulo 1, versículo de número 29, enquanto ele batizava, ele para de batizar, ele aponta e diz: é ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de toda a humanidade. É a verdadeira luz, é aquele que resplandece como a aurora sobre a tua vida. Quem é ele? É aquele que Isaías diz no capítulo 9, porém no versículo de número 6: porque nos nascerá um menino e um filho se nos dará, e o principado estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Levanta-te nesta noite, ó tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. E é o pecado que mata a vontade da gente de servir a Deus, jovens. É o pecado que nos faz verdadeiras estátuas. Obrigado, meu irmão, grande é o galardão. Porque Paulo diz assim, Romanos de capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mera estátua. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo de número 12: porque por um homem entrou o pecado no mundo, que homem foi este? Foi Adão, e com o pecado veio a morte. Se o pecado é a morte, passou a reinar sobre todos. É por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que? Uma estátua. Agora o rei Davi, em Salmo 51, na oração do perdão, ele diz no Salmo 51, verso de número 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É o que? Uma estátua. No mesmo Salmo 51, porém no verso de número 5, ele vai dizer: eis que em iniquidade fui formado, em pecado a minha mãe me concebeu. É o que? Uma estátua. É por isso que quem nasce do pecado, todos nós sabemos de uma transgressão conforme a queda de Adão. Precisamos se levantar, precisamos estar de pé, precisamos pedir que a verdadeira luz, que é Cristo Jesus, venha incendiar as nossas vidas para nos arrancar das trevas e nos colocar na sua soberana e real vontade. Se possível for, os que puderem, se coloquem de pé por bondade. Oh, igreja, com permissão do pastor Leonardo, eu quero orar. Eu estou sentindo aqui de Deus de orar por estes jovens. Me permita, eu queria chamar os jovens aqui na frente. Vem aqui, por favor. Isso. Eu sei que eu prego para vocês que não são estátuas. Eu sei que eu prego para vocês que Deus tem chamado. Eu prego aqui para jovens, quem sabe o diabo já falou, desiste. Eu prego para jovens que o diabo já tem dito: vai para aquela balada, aceita aquele convite. O Espírito de Deus fala ao meu coração, pastor Elionai, queridos obreiros, que há jovens aqui que estão passando por uma luta tão ferrenha na sua mente, no seu coração, e que por muitas das vezes ninguém entende, ninguém compreende, só Deus. Mas Deus nesta noite está aqui com uma brisa suave. Eu peço que a igreja feche os seus olhos. E se nesta noite tiver alguém aí em nosso meio que deseja se reconciliar, que quer aceitar a Jesus como Salvador, ou que precisa de oração nesta noite, Henrique Lima, são só os jovens, não. O convite está franqueado para você. Vem aqui na frente. Eu quero também orar por sua vida. Você que está passando por um momento difícil, você que está passando por um momento de tribulação, você que está passando por um momento que está dando vontade de até tirar a vida. Quem sabe o diabo tem falado: pula dessa ponte, desiste, não tem mais propósito, tem Satanás, porque hoje Deus está escrevendo uma nova história para aqueles e aquelas que nele confiam. Há um derramamento. Isso, obreiros, podem descer, obreiros, por favor. Me ajude nessa noite a ministrar sobre esta geração. Me ajude a pregar nesta noite. Jesus vai batizar, olha lá. Já tem gente aqui sendo tocada. Já tem gente aqui sendo tocada. Já
emocionalismo, não. Aqui é a presença do Espírito Santo de Deus. Geração Shekinah. Vocês não foram chamados para ser estátuas. Geração Shekinah. Vocês não vivem nos passos da mulher de Ló. Ela teve privilégios, ela não quis, ela se perdeu e morreu. Mas vocês se estão abraçando, vocês estão entendendo, vocês estão aceitando os propósitos de Deus. Feche os olhos. Há um derramamento aqui da presença do Espírito Santo. Aramam, Erebecalai. Isso, minha irmã. Isso, minha irmã. Canta como tu nunca cantou. Músicos toquem como nunca tocaram. Igreja glorifica como você nunca glorificou. Se derrama aos pés de Jesus, porque os céus se abrem nesta noite. Toca, amigo Espírito Santo. Toca nesta noite. Quem é batizado e não fala mais de línguas, toca. Quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, por bondade, agora, agora, agora. De mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus. Jesus está derramando dons aqui para jovens. Jesus está derramando dons aqui. Jesus está entregando talentos aqui. Jesus está notificando nesta noite. Eu te entrego porque tu não é estátua. Eu te entrego porque tu é adorador e adoradora. Abre a boca. Abre a boca. Enquanto tu abre a boca, Deus te enche. Vai, vai, vai. Aumenta o som deste glória. Aumenta o som deste barulho pentecostal, porque a presença de Deus é real. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.